tarde, boa noite, independentemente do seu fuso horário. Daqui é o seu programa Sem Preconceito. Eu admito que eu sou aleijado. Aleijado é tipo um título. É professor é um título, mas eu tenho um nome. Preconceito normalmente é a caracterização que a sociedade impõe ou incute na sua mente. Somos todos iguais perante a lei. Eu sou mesmo aleijado, mas sou capaz. Aleijado que faz aquilo e o físico não faz. Cada um de nós tem uma deficiência, mesmo não física, mas psicológica. Eu normalmente gosto que me chamam de aleijado. Eu não sofro preconceito. As pessoas é que têm preconceito. Nós sofremos muito. Muitas das vezes mata o nosso eu. Cada um de nós tem a oportunidade de poder mostrar aquilo que realmente é, aquilo que realmente vale e é capaz. Viva o Sem Preconceito! Hoje trazemos para vocês o tema A Educação Inclusiva em Angola. Eu tenho aqui dois convidados, o senhor professor Sebastião Francisco Cândido. Como está? Estou tudo bem, por aí, Teresa? Eu também estou bem, graças a Deus. E do meu lado esquerdo temos o super, hiper, mega Easy Zembe, cantor. Como está, Easy? Estou bem, obrigado. Obrigado pelo convite. E tu como estás? Já disseste que estás bem, mas pronto. Tenho que fazer as perguntas retóricas. Ai, pronto. Nós aqui vamos ao pé da letra, então. Graças a Deus comigo está tudo bem, como já disse. Está tudo bem. E vamos seguindo, então, com mais um tema, né? Mais um programa. Seja bem-vindo. Obrigado. Ok. Como eu disse no início, nós vamos falar sobre a educação inclusiva em Angola. Vamos tentar saber e levar à compreensão o que é a educação e o que é isso de inclusão. Sabemos nós, senhor professor, que a educação é a preparação do ser humano para uma vivência em sociedade, é isso? Logicamente, um ser humano dentro de uma sociedade precisa ser educado. E a educação, nós sabemos muito bem que todo ser humano, não importa de que origem é. Não estamos a falar de Angola. Em Angola, a nossa sociedade precisa desenvolver a educação e nós, como deficientes visuais, também estamos inclusos. Temos que seguir o mesmo sistema, o Ministério da Educação, assim como o Ministério do Ensino Superior, tem feito muito esforço para poder desenvolver essa atividade. Muito obrigada, senhor professor. Então, como nós estamos a falar sobre inclusão, como já é sabido, nosso programa aborda a inclusão das pessoas portadoras com deficiências na sociedade. Senhor Cândido, senhor professor, gostaríamos que passasse, né, ou contasse-nos na primeira pessoa a sua história. A sua deficiência é congênita, é adquirida? Como é que foi isso? Muito obrigado. Realmente, falando de mim, peço desculpa. Eu sou o Sebastião Francisco Cândido, sou angolano. Minha província de origem é Malange, se bem que vivo cá em Luanda, a minha naturalidade é Luanda, mas sou oriundo de Malange. Meus pais são de lá, meu pai é o gestor em Colambande, na comuna do Cota, município de Calandula. Então, neste caso, eu fui nascido lá, conforme já dizei, mas não com deficiência visual. A minha deficiência surgiu mais tarde, posso assim dizer, já na adolescência. Recordo que quando tive 7 anos, eu já exigia ao meu pai para que me pusesse na escola. Por quê? Porque o meu irmão já estudava. Isso foi na década 70, 71, eu pedi ao meu pai para que me pusesse na escola, porque eu via o meu irmão na escola, os meus amigos que também tinham 8 anos, 9 anos já iam na escola, então eu pedi ao meu pai para que me pusesse na escola. O pai dizia, tá bem, fica para o próximo ano, mas eu não ficava alegre. Aos 7 anos? Aos 7 anos, realmente, sem exagero aqui, recordo-me.
E pronto, como eu vivia junto do meu tio, e que também tinha um primo que já estudava a segunda classe naquela época. Então, esse primo, ele tinha paciência até de ensinar, eu ficava sempre ao seu lado, como é que ele escrevia, e às vezes quando passeávamos, sem caderno, sem lápis, ele escrevia no chão os algarismos, os números, não é? De 1 até 10 no chão, e eu copiava, então aquilo ficava na mente, me criava mais curiosidade para poder estudar. Depois de 2 anos, já em 72, isso na era colonial, antes da independência, eu tive que ir na instituição da educação, me matricular, avisei meu tio que já queria estudar, já com 8 anos, 9 anos. Foi assim que o meu tio concordou, e meu pai na altura, como eu fui órfão de mãe, meu pai retirou-se de lá, de Malange, esteve cá na cidade de Luanda, a trabalhar. E lá fiquei com meu tio a estudar, já isso na primária, não é? No ensino primário. Aí é pronto, iniciei com os meus estudos, mas depois, posteriormente, surge a enfermidade. Já com 10, 11 anos surgiu a enfermidade, meu papai em crise de visão, e fiquei privado de não estudar. Por quanto tempo? Fiquei alguns anos, ainda me recordo, antes da independência, sim, em 75, iniciou a invisualidade. Em 77, tive que fazer parte das aulas, isso no ensino da alfabetização. Na altura, quando se decretou que todo adulto em Angola tem que participar na alfabetização, eu, como adolescente, já com 11, 12 anos, tive que participar na alfabetização, mas sem caderno, sem lápis. Apenas ouvindo? Oralmente. Ok. E o professor da alfabetização era o meu tio, ele fazia perguntas oralmente, na questão da tabuada, 5 mais 5, 3 vezes 3, eu respondia, e ele dizia, não, tu estás bem, só que não pode escrever devido à visão, e ainda não tinha perdido a visão por totalidade. Ele ampliou e fui perdendo assim, a visão gradualmente. Já aos 15 anos, em 78, o meu pai teve que tirar-me de lá da província de Malange para cá em Luanda. E fiquei até nos anos 80. É verdade que a minha decisão foi sempre estudar. Recordo-me, desculpa, no dia em que saímos de Malange para cá em Luanda, viemos de comboio, na estação, eu fazia oração, pedia a Deus, vou em Luanda, meu Deus, eu quero aprender, saber falar conforme vocês estão falando, o português inclusive, com 15 anos. E quando cheguei cá em Luanda, eu procurava uma forma de me associar com amigos e primos que estudavam, que faziam leitura. Eu ficava ao lado, escutando a forma que eles liam, eu aprendia, eu fazia pergunta, como se escreve essa palavra, eles me explicavam. E eu captava aquele, como posso dizer. Então foi assim que, quando fui me associando com amigos e primos que estudavam, eu tirava proveito naquilo que eles liam e ajudavam também. Recordo-me já nos anos 85 para 86, cá em Luanda, tive que me simpatizar com um amigo, inclusive ele é natural do Uês, cresceu no Congo Democrático e não sabia falar devidamente o português. Então, como amigos que fomos, ele tinha dicionário de língua portuguesa e francês. E ele lia a Bíblia, estudava sempre a Bíblia. Então, me associei com ele, na medida que ele lia o dicionário, eu transmitia-lhe
traduzia a língua portuguesa e ele traduzia no francês. Fui aprendendo assim também o francês com Então ele. vai uma permuta. Sim, sim. Ok. Foi assim. E depois ele incentivou-me a estudar até inclusive a Bíblia. E fui aceitando este conselho. E a partir dali dos anos 85, 86, comecei a frequentar a religião, nesse caso na Igreja Católica. Passo a publicidade lá na Paróquia de Fátima, São Domingo, porque eu vivi com meus pais lá na rua Soba Mantume, neste caso, Rei Mantume. Então, a partir dali comecei a frequentar a religião e fazia sempre estudo com este amigo. E posteriormente tive que me associar com os irmãos da paróquia, que inclusive também tiveram que ajudar-me para uma ajuda médica no exterior, em Espanha, nesse caso em Barcelona, onde fiquei alguns anos, me recuperei da visão, houve uma operação. Isso com que idade? Já com 20 anos. Com 20 anos. E eu fui aproveitando a leitura que os outros faziam. Na altura antes da operação, eu só conseguia ler jornal com letras maiúsculas. As letras minúsculas não apareciam. No livro também ia. Então eu não poderia estudar numa escola assim para poder frequentar bem as aulas. Mas fui estudando assim pouco a pouco. E depois da viagem, então, da junta médica que havia feito já em Barcelona, operarmos, isso foi quando, 1988, a partir dali me recuperei, então a visão que tive já me possibilitava estudar. Fui estudando um pouco, e quando vim cá em Angola, através da escrita, escrevendo com a esferográfica, lendo aquelas letras minúsculas, então a cabeça começou a dar dores, até que me piorei, tive que regressar de novo em Barcelona, fiquei lá um tempo. E a visão começou a perder gradualmente. A partir dali, vim cá em Angola, cá em Luanda, tive que me dirigir no Minarse, cá em Luanda, e o Minarse teve que encaminhar-me num centro piloto. Esse centro encontra-se em Viana, é um centro de reabilitação profissional. Ali por onde fiquei de 93 até 96, fiz lá formação de Braille, que é a escrita. Okay. Esse Braille, a princípio, iniciei em Barcelona. Começou a estudar Braille já? Em Barcelona, comecei a estudar o Braille, me mostrar qual é esse Braille. Também é para alguém que não pode enxergar devidamente a letra negra, que de tinta. Com essa escrita, podes ler. Então, abracei o conselho e quando vim aqui, pus o caso no Minarse. O Minarse encaminhou-me para o Centro de Reabilitação Profissional, que já me referi. Isso é em Viana, em 95 para 96. A partir de 93, 95, 96, frequentei essas aulas lá, até que terminamos aquele dizia que é seminário, mas é uma formação mesmo, de professores. E quando saí de lá, então, comecei a estudar. Fiz alguns anos numa escola, depois é que tive que passar para o INE. Consegue dizer-nos aqui qual foi a escola que frequentou? Sim, neste momento, antes do INE, antes de eu entrar no INE, frequentei alguns colégios. Depois disso, com aquele certificado do Centro de Reabilitação Profissional, então tive que concorrer no concurso público já no Ministério da Educação para dar aulas do Braille. Professor Cândido, vamos regressar um bocadinho ao tema, que é a educação inclusiva. Sim. Dessas escolas em que frequentou, estudava no ensino especial ou estudava... Não, na altura não conhecia o ensino especial.
fui estudando assim, conforme já me referi, não é? Eu acompanho até a leitura de alguns colegas também, ou então amigos ou primos. Mas depois, posteriormente, fiz o concurso público, já no Ministério da Educação, através da formação que eu fiz no Centro de Reabilitação Profissional em Viana. E a partir dali, 2005, antes do concurso, o Ministério da Educação, através da ex-diretora de ensino especial, a dona Lourdes, tiveram que passar credencial para poder fazer levantamento de alunos com deficiência visual no município do Kazenga. Era uma questão de saber se lá tinha alunos para mim poder lecionar. Então, com aquele credencial, apresentei no município do Kazenga, na administração, e tiveram que me dar a oportunidade de fazer o levantamento de alunos. Foi assim que fui procurando alunos antes de concorrer no concurso público. Isso foi 2000, ou seja, sim, 2005. A partir de 2004. Vamos parar um bocadinho, vamos ver se conseguimos perceber. Sim. Mesmo após o concurso, o professor Cândido ainda teve que ir atrás dos alunos para lecionar. Até antes do concurso, quando apresentei o certificado da formação que eu fiz no Centro de Reabilitação Profissional em Viana, isso é de uma peça, como se diz, desculpa. Então, o Ministério da Educação preferia eu fazer levantamento de alunos no município do Kazenga, como já me referi, e só assim que eu poderia concorrer no concurso público para poder lecionar como professor no ensino especial. Um levantamento feito pelo professor e não pelo Ministério da Educação? Não. Foi assim, 2005. Então, tive que colocar até panfletos na rua, comunicando às pessoas, munícipes, quem conhecia alguém com deficiência visual. Aqui conseguimos perceber em que caminho nós estamos, em que Angola nós pertencemos. Sim. Então, foi assim. Depois de eu conseguir alguns alunos, e desculpa até, o primeiro aluno o adquiri através do evangelho, porque também a partir dali já fui evangelista, evangelizar, isso nos assuntos espirituais. Então, uma vez fomos dirigir estudo bíblico numa das casas, numa das residências, encontrei um jovem que era deficiente visual. Então, eu procurei saber se ele estudava, fazia alguns trabalhos. Ele dizia, não, pronto, ele é deficiente visual na natureza, ou seja, ele já foi nascido assim, melhor dizer, já nasceu com deficiência visual. E além dele, tinha mais a sua irmã mais velha também é deficiente visual, na mesma casa. E eu perguntava se ele estudava. Dizia, não, aqui ninguém estuda, não conhecemos onde é que fica a escola. Não, dizia, existe uma escola Oscar Lima, na manhã, não dizia, não, ele está, não temos transporte. E eu dizia, olha, eu sou professor, preciso de alunos. E quando... Isso é que é amor à camisola. E quando eu expliquei isso, o jovem já tinha 20 anos e não estudava. Quando eu expliquei que sou professor, neste caso, é preciso alunos, ele ficou alegre e disse, agora que eu vejo abrir minhas portas. Aí. Sim, foi mesmo assim. Okay. E esse jovem frequentou a minha casa e a partir de já comecei a ensinar o braille na minha casa, antes da escola. Fomos andando, depois de alguns dias, com ele mesmo, começamos a fazer publicidade, consegui mais 3 e tive que levar esses 3 com esse jovem no Ministério da Educação, apresentei na diretora do ensino especial, a diretora ficou muito alegre e a partir dali, então, encaminhou o meu processo na Direção Municipal da Educação de Luanda.
para poder concorrer no concurso público de 2006. Era a condição. No caso, se não tivesse encontrado alguém que estivesse na mesma condição que a sua, não é, e visual, não conseguiria candidatar-se ao concurso? Creio que sim, porque achavam ser difícil, onde eu poderia trabalhar, talvez. Sim. Em um país que existem muitas pessoas portadoras de deficiência visual, vamos dizer, como tudo aqui atribui-se à guerra, né? Por causa da guerra, ainda assim lhe foi apresentada essa proposta. Sim, e muito antes de encaminhar o meu processo, a mesma diretora, já funcionava como diretora na escola Oscar Riba, uma escola primária, que fica aqui na Maianga. Lá, aquela escola é de deficientes visuais e não deficientes. Essa escola já existe desde 1972, por aí. É uma escola inclusiva. É uma instituição inclusiva, mas na altura eu não podia trabalhar aí, eu já tinha professores, e tiveram que me pôr no atletismo, como se diz, essa competição é mesmo atletismo, onde ainda... Paralímpicos, não é? Sim, por aí, não sei lá. Onde ainda concorremos 50 metros, com saioco, na cidadela. Pronto, foi assim esse ambiente todo. Mas depois vi que ainda não tinha boa solução. Também tive que me enveredar ou então me inclinar na música. Ok, Sim, professor Cândido, não esqueça o que vai dizer, já vamos ver ali se dá para competir com embres ou não cantando, já que com o saioco não houve escolha. Então na música, tentei na música. Já chegamos assim, voltamos assim novamente, vamos tentar saber aqui do nosso músico, já tem um companheiro. O senhor Cândido, o professor Cândido vai, acho que se sair do professorado vai para a música, é isso? Sim. Ok. Isis, então, o que lhe vem à cabeça quando falamos de educação inclusiva? O que é para si educação inclusiva, pelo menos na nossa realidade Angola? Olha, a história, como é que o outro convidado? Sebastião Cândido. Sebastião conta é bastante ilustrativa e demonstrativa de que nós não temos uma educação inclusiva em Angola. E é sintomático isso porque o próprio conceito de educação inclusiva hoje é debatido porque tem algumas nuances que precisam ser observadas, porque normalmente quando nós pensamos nessa ideia de educação inclusiva, nós pensamos mais ou menos nesse formato que é o auge da carreira do senhor professor aqui, que é a ideia de ter, por exemplo, um professor de braille para pessoas invisuais. Mas essa perspectiva é ainda excludente. Por quê? Porque os alunos que estão lá, eles vão participar de uma sociedade plural, que vão ter os mesmos desafios das pessoas que não são invisuais. No caso, é uma exclusão dentro da suposta inclusão. Exatamente. Então, e tem outro aspecto, por exemplo, a ideia da inclusão social. O senhor professor teve uma formação de docente. Isso significa que ele tem capacidade de ensinar pessoas não invisuais. Porque os conhecimentos não obedecem essa caracterização de deficiência ou não deficiência. Porque leitura é leitura. Ele pode escrever em braille, os outros vão ler de outra maneira. Mas quando um professor sente a necessidade de procurar alunos iguais a si, isso, a meu ver, é bastante ilustrativo a essa perspectiva de que nós não temos uma E um pouco discriminatório. Sim, discriminatório. Na verdade, quando há essa exclusão, digamos assim, é um vetor transversal,
onde está lá o capacitismo, está lá os condicionamentos que nós, como pessoas com deficiência, nós temos enfrentado. Há propostas, há visões. As pessoas com deficiência física, elas precisam participar da vida política do próprio país, porque elas são as pessoas que sabem as suas necessidades. Quando se gere as necessidades das pessoas com deficiência partindo de corpos que não experimentam essas deficiências, é tudo muito abstrato e corre-se o risco de fazer-se uma anacronia, que é você está a estudar a inclusão social, a inclusão da pessoa com deficiência baseado num estudo europeu do século XVII, onde as necessidades se calhar não se adaptam ao que se acontece no mundo contemporâneo. Então, para isso, não há outra alternativa a não ser a de colocar as pessoas com deficiências no lugar de decisão de políticas que afetam a sua existência. Então, Isis, está a tentar dizer-nos que por mais que exista empatia, ninguém consegue mensurar a dor do outro. Exato, e na verdade essa perspectiva de empatia, eu costumo pensar que todas as qualidades, elas são sempre relacionadas, ou seja, o remédio pode virar veneno se aplicado de maneira ineficiente e fora das necessidades das pessoas. Então a empatia é extremamente desnecessária nesse sentido, porque as pessoas estão lá, as pessoas existem. Então tu não precisas ter empatia se essa pessoa pode fazer por si. Então o que nós devemos entender, mas é uma perspectiva que nós temos lutado como pessoas com deficiência, que é a ideia da alteridade, da ideia da pluralidade. Na verdade, a construção social, a maneira como nós nos construímos como sociedade, ela obedece às necessidades de um corpo normativo. E existem várias maneiras de se experimentar a existência fora desse corpo normativo. A maneira de nós entendermos, ou seja, diminuirmos os pesos na balança, é a ideia de nós, é a ideia de política, da troca de interesses, né? Eu, como pessoa com deficiência cadeirante, tenho interesses específicos que eu quero ver respondido na sociedade. Por quê? Porque eu sou um membro que constitui essa sociedade e, como todos, tenham os mesmos direitos, acessos às ferramentas que os outros têm, tanto ferramentas pessoais como ferramentas sociais. Então, e aí eu volto nessa questão que você colocou no princípio, que é a ideia do que seria a educação. A ideia da educação seria a qualificação do indivíduo para ter acesso às ferramentas internas e às ferramentas externas, para se experimentar da melhor maneira possível como cidadão, como humano. Não é o que acontece, porque, por exemplo, nós ouvimos aqui o relato da vida de São Sebastião, que ele sempre gostou de estudar. Isso é um carimbo de que ele tem uma certa vocação para a ideia do ensino, para a ideia do campo intelectual, mas pelas circunstâncias sociais que nós vivemos, ele foi parar para o desporto, foi parar para a música. Se calhar se ele tivesse o acesso a todas as ferramentas que outras pessoas não invisuais têm, se calhar nunca teria necessidade de experimentar o atletismo ou a música, etc. Isso para dizer que se calhar o Sayovo ganha aquelas competições porque ele é um atleta. Exatamente. Nem todo invisual tem que correr tantos minutos, porque cada um tem as suas competências e baseando nessas competências é que deve atuar na sociedade. A nossa luta, a nossa voz, o que nos faz estar a expor essas ideias é fazer entender à sociedade de que a sociedade
é sempre plural e tem sempre o outro. E o outro tem de ser visto. E tem de se permitir que o outro possa ser visto. É mais ou menos isso que me propõe a dizer a respeito disso. Ok, muito obrigada. Olha, que discurso. Professor Cândido, nessa sequência de que foi parar para o atletismo, depois viu-se virado à música porque achava que não era o que devia fazer. Acredito que naquela altura o Saiob já havia dado uma coça. Então, como é que foi esse trajeto para chegar até às salas de aulas? Eu fiquei na música, teve um piano amadora, oferecida por um amigo lá de Barcelona, mas depois vi que já tive 10 anos à espera da colocação. 10 anos? 10 anos, desde que terminei a formação em 96, só houve êxito na educação em 2006. Mesmo então, depois de ter conseguido os alunos, né? Que... Não. Antes do que de conseguir os alunos, primeiro passei na música. E tive a espera da colocação. Então, nessa época, fiz 10 anos, 96. E quando cheguei em 95, quando mandaram fazer o levantamento dos alunos. Então, quando levantei os alunos e apresentei no Ministério da Educação, só assim que o meu nome saiu no concurso público. Em 2000, o primeiro, não sei, creio que foi o primeiro concurso público e também quando surge o decreto de possibilitar os deficientes visuais darem aula. Creio que já houve alguns deficientes visuais que andaram a dar aula no Costa Rica, mas em outras escolas, em outros municípios, ainda não tinha escolas de ensino especial. Então, naquele ano de 2005 para 2006, é quando priorizaram, ou então deram as possibilidades, e foi assim que eu concorri também, o nome saiu, e depois de sair o nome, eu vi que então, neste momento, tenho que me inclinar na educação, no ensino. A música, eu vi que se eu me inclinar muito na música, não vou desenvolver, porque eu achava que já é uma oportunidade para mim também poder aproveitar e estudar. Já agora, qual era o estilo de música que fazia? Olha, na altura ainda não sabia definir bem os estilos, mas eu cantei mais samba, reggae e tal. E por aí, tem algumas músicas que tenho feito ainda canto, e que pretendo até desenvolver mais. Então, naquele momento, tive que parar, me inclinei agora na educação, iniciei a dar as aulas no município do Cazenca, com aquele credencial que me foi dado, e foi assim que também aproveitei fazer a inscrição no INE, neste caso o Antônio Jacinto, já em 2010. Mas o Antônio Jacinto, que o INE do Cazenca, alegava que não tinha ainda possibilidades para poder, ou então, me considerar como aluno, porque não tinha essa área. E o professor não sei, Domingos, Luiz, desculpa pelo termo, o professor, na altura era diretor pedagógico. Quando me dirigi a essa direção... Rui Domingos? Pois, muito obrigado, o chefe Rui Domingos. Muito antes dele, quando me dirigi lá naquela instituição, o diretor, o outro diretor da área, como posso dizer, aquele diretor, eram 3, tinha um pedagógico, a diretora e outro diretor. Administrativo. Pode crer que é administrativo, sim. Eles diziam que o senhor tem que estudar no ensino especial. E eu, como já me apercebia que agora há essas políticas da inclusão social, eu dizia, não, senhor diretor, nós agora nos beneficiamos da inclusão social. Por isso é que vim mesmo ter aqui a direção. Está dizendo, vai ter com
com o diretor pedagógico, que é o chefe Rui. E quando fui ter com o chefe Rui, disse: olha, este ano ainda não temos possibilidade para poder te matricular, mas o próximo ano, eu garanto que iremos te matricular aqui. Isso em 2010? 2010 para 2011. Depois, no magistério Antônio Jacinto. Antônio Jacinto, era o INE. O INE. Sim. Depois, esperei e continuei a dar aula, já no ensino especial, no ensino primário. Essa parte do INE era para mim poder estudar, já no médio. E depois, quando chegamos em 2011, me dirigi novamente. Então, foi assim que a repartição do ensino geral do Cazenca, através da delegada, a dona Isabel, que esteve lá, tiveram que conversar comigo e caminharam o processo no INE. E o INE mandou-me fazer a inscrição, fiz a inscrição, depois fomos no teste, escrevi tudo em braille, e o chefe Rui, embora ele não sabia ler o braille, recebeu e levou noutra instituição, que é o Garcia Neto. O INE Garcia Neto, esse que está situado aqui na Manhanga. Então, o meu processo teve que ser levado lá. Eu e o meu acompanhante também teve que fazer inscrição, depois fez o teste, aprovamos os dois e fomos encaminhados no INE Garcia Neto. Pronto, fiz a 10ª classe, primeiro 10ª classe, depois a 11ª no INE, já 2012, 11ª. E a partir dali, a 12ª seria frequentamos a 11ª, a 10ª classe, 11ª, período de tarde. Mas, desculpa, professor Cândido, como é que foi essa frequência às aulas? Visto que saiu do ensino totalmente especial, não é, para o ensino inclusivo. Sim. Como é que foi? Muito obrigado. Vou lá já chegar. A princípio, estava no período de tarde. E eu sempre tive o acompanhante, que também estudava a 10ª classe, em outra disciplina, matemática, e eu calhei história e a geografia. Na turma também tinha outros deficientes visuais que vinham do Oscar Riba. Já éramos 5 deficientes visuais na mesma turma, com outros colegas. As aulas foram bem desenvolvidas pelos professores, foram bem recebidos. Os colegas que não eram deficientes visuais também apoiaram-nos. E depois, o que era? Lá não tinha livros em braille, tínhamos apenas as máquinas, e a matéria das disciplinas desenvolvíamos através da ajuda dos colegas. Eles ditavam e nós escrevíamos. E quando os professores ditavam, na sala de aula nós também escrevíamos e líamos, e foi assim. Como é que adquiriu a sua primeira máquina? A minha primeira máquina, a máquina era da instituição. Do Antônio Jacinto? Não, do Garcia Neto. Do Garcia Neto. Sim, tínhamos lá algumas máquinas, inclusive tínhamos disponibilizado uma sala de apoio só para nós que somos deficientes visuais, os nossos acompanhantes. Uma vez que tivéssemos alguma atividade ou quiséssemos conversar ou então compartilhar algumas matérias, então ficávamos naquela sala. Era uma sala disponibilizada para nós. Então foi assim. E depois, quando posteriormente passamos para a 12ª classe, passamos no período de manhã. E o meu acompanhante tinha uma cadeira atrasada e poderia continuar no período de tarde. E como nós residíamos no município do Cazenca, já tive alguma dificuldade. Eu não poderia ir de manhã no Garcia Neto. Tive que pedir transferência para o Antônio Jacinto, do Cazenca. Foi assim que me caminharam
para poder frequentar a 12ª no município do Cazenga. E foi um pouco constrangente porque o Antônio Jacinto já dizia que não tinha condições para receber. Depois regresso lá de novo. O diretor pedagógico ficou assim, e ele, quando também fazia parte lá do Garcia Neto, entrava sempre em contato com o diretor da instituição do Garcia Neto. Então, ele aceitou o pedido e tiveram que me enquadrar numa turma de adultos também, não é? Na altura já tive uns 30 italianos. Então, também havia uma turma só de adultos que frequentavam o ensino médio, isso é nas disciplinas ou no curso de História, de Geografia e a História. Então ali fiquei como o único deficiente visual. Foi assim com a minha máquina. A máquina tive que fazer um pedido já na instituição onde eu dava aula, no ensino especial, e aliás, neste momento fui como representante do ensino especial, isto é na área da escrita braille. Representante do município do Cazenga. Do Cazenga, ensino especial na área do braille, da escrita braille para deficientes visuais. Eu fui representando através daquele credencial que me havia dado, e fui eu que andei levantar as mãos na delegação municipal da educação e no ministério. Então, a partir dali tiveram que me dispensar uma máquina que tive que levar no INE Antônio Jacinto, nesta turma onde eu frequentei como único deficiente visual. Os colegas lá, não houve preconceito, nem com os professores, nem com os colegas, também tiveram que ajudar-me. Então foi assim que frequentei lá, fiz a 12ª e a 13ª, depois fui finalista, e quando finalizei, o elenco diretivo ficou muito alegre, porque eles achavam que seria difícil. Até os professores gostaram. No fim do nosso curso, da nossa formação, como finalista, tiveram que dar um diploma de médico e uma camisa típica nova, que a diretora e o diretor pedagógico tiveram que comprar, ficaram alegres, gostaram, e publicamente tiraram fotos comigo, enfim, foi uma grande alegria. E foi assim que, quando saí dali também, fui já me fazer inscrição na faculdade, ou então na Universidade Agostinho Neto. Está bem, senhor professor, vamos parar um bocadinho por aqui, vamos fazer uma pausa para a música. Já que o senhor professor abandonou a música, vamos dar sequência com Isis Zembe. Isis, o que é que nós vamos ouvir a seguir? Vamos ouvir um poema. Eu não vou fazer uma música especial. Quer dizer, é uma música, mas vai ser declamada, ou cantada. Porque eu sou rapper, sou MC, então a nossa ideia de música está muito ligada à ideia da poética. O tema da música é engraçado, essa música chama-se Prazeres e Zen, e ela conta um pouco dessa jornada da pessoa com deficiência, principalmente a minha pessoal. Então vamos acompanhar a poesia não cantada, mas declamada na voz de Isis Zembe. Pego na caneta, mas hesito. Escrevo um cometa, mas evito causar estragos, por isso rasgo esse papel. Então naufrago a dor que trago sobre a pele. Fecho os olhos e me vejo ainda menino, entre o selinho da morte quase selou um destino. Clima de tensão no hospital em Odivelas. Nem a detenção da morte evitou sequelas. Os braços mal reagem, as pernas muito menos.
Os pais quase não agem, se sentem bem pequenos. A pele arrepia quando o médico anuncia: o bebê sobreviveu, mas terá paralisia. Viveria em cirurgias e fisioterapia, um cenário ideal que a guerra negaria. Por isso eu faço barras para mostrar que o rap está num cafrique de um tetraplégico. A adolescência revelou a dor da seletividade dos corpos e da dor no olhar de descartados. Impedidos de conduzir sua própria vida, eles dizem: estás descartado. Na vida da pessoa com deficiência é uma sentença: tu estás condenado à excelência. O Stephen Hawking é a tua única referência, então o vermelho na pauta vai parecer indolência, porque há amnésia por detrás dessa abordagem. Quem vai lembrar que sobrevives mesmo à margem? Quem vai lembrar que há poucos livros em braille? Então um livro do baile e não um crivo no vale, do capacitismo leviano e discriminatório que cobra 2 vezes mais a quem tem 2 vezes menos. Com um cinismo que é insano e intimidatório, mas já não me tira a paz, medido nesse sereno. Obrigado. Obrigada, Ives. Muito, muito, muito. E se ficamos aqui com a deixa de quem vai lembrar que existem poucos livros de braille? Quem vai lembrar que nas escolas não existem psicólogos ocupacionais? Quem vai lembrar que as crianças, enquanto crescem, precisam de socializar-se umas com as outras? Quem vai lembrar? Em que rumo, em que pé nós estamos com isso? Na verdade, ninguém lembra. Essa é a verdade que nós, enquanto sociedade, temos que aceitar. Porque, na verdade, as pessoas não lembram de coisas que não estão no seu campo de visão. Mas temos mesmo de aceitar? Não, temos de aceitar, e aí entra a segunda parte. Se nós, como sociedade, aceitarmos que não precisamos lembrar, nós temos que incluir as pessoas que precisam ser lembradas. Em vez de uma pessoa que tem a necessidade de ler em braille, nunca vai esquecer. Exatamente. A que não necessita, precisa lembrar. É aí onde tem esse jogo de palavras, que a ideia é a seguinte: se calhar ninguém lembra, mas é preciso evitar que o esquecimento dos que estão no poder de decisão não afete a vida daqueles que não são lembrados. E para que isso aconteça, é preciso a inclusão das pessoas com deficiência na vida pública e na vida política, especialmente. Eu estou a fazer uma ênfase muito grande sobre essa questão política, porque nós estamos num ano eleitoral e nós, pessoas com deficiência, queremos ver dentro dos projetos políticos outras pessoas com deficiência, as nossas causas. E que programas é que esses partidos têm para nós? Essa e quem que vai configurar os programas dos partidos políticos para pessoas com deficiência? Não são pessoas sem deficiência. Ou quem os vai fazer lembrar que a gente existe, estamos aqui, precisamos da mesma acessibilidade que qualquer outra pessoa. Eu particularmente tenho um posicionamento político muito claro, que é a ideia de que, na minha opinião, os deputados deviam ser escolhidos pelo povo diretamente, porque tantos políticos que estão lá nos parlamentos e não sei o quê, sem demérito nenhum ao trabalho que eles fazem, mas eles não representam as tonalidades sociais que existem no meio da sociedade, porque você pode incluir, por exemplo, 50 mulheres no parlamento, parece que se soluciona o problema da mulher, mas só que a mulher tem as mulheres têm especificidades, há mulheres com deficiência, há mulheres que têm outras necessidades, então não adianta colocar genericamente
uma representação, tem de haver a representação tendo em conta as necessidades reais que existem dentro da nossa tonalidade no ramo social. Então, sobre esse ponto de vista, em minha opinião, o sistema ideal seria esse do conforme. Mas como não estamos num mundo ideal e temos o sistema que temos, nós temos de nos adaptar ao que temos. Então, desculpa, Isis, vamos parafrasear aqui. Aqui vai a deixa. Precisamos de uma representação no parlamento, certo? Para o pessoal com deficiência ou o pessoal portador de deficiência. Nós não falamos de deficiência física, falamos da deficiência em toda a sua esfera. Precisamos de uma representatividade, é isso? Exato. Eu particularmente não sou uma pessoa ligada à cultura e naturalmente não tenho nenhuma pretensão política ou coisas assim, mas eu entendo que existem muitas pessoas com deficiências competentes e com experiência, porque na verdade a competência mais importante para que se façam políticas assertivas para um segmento é a experiência. Exatamente. E a experiência é intransmissível. Eu não posso nunca adquirir a mesma experiência de vida que o São Sebastião, por exemplo, tem. Então, só ele, baseado na sua vida e na vida dos seus pais, que ele testemunha, é que ele pode participar da orientação de políticas públicas e até de gestão da vida privada, das iniciativas privadas, para que as pessoas com deficiência não sejam marginalizadas a nível estrutural. Porque isso não é pode ser enquadrado dentro do conceito sociológico de violência simbólica, que é a violência com o próprio Estado. Atenção, vou falar do Estado, não o governo e tal, estou a incluir a sociedade, estou a incluir no geral, que é o próprio Estado. Mas já agora, Isis, nós também não podemos tapar o sol com a peneira, porque nós estamos o que fazemos aqui é um grito de apelo à sociedade. Sim. E falamos diretamente ao Estado angolano, porque nós não estamos a comparar com outras sociedades, exatamente, outros modos viventes. Exato. Nos referimos a Angola, então é para o Estado angolano que nós falamos. Exatamente, para o Estado angolano. Há uma maneira muito típica do angolano de conceber o Estado muito voltado assim, a tendências partidárias e etc. E é por isso que eu tentei desviar essa questão do Estado. Por quê? Porque o Estado ele resiste às mudanças políticas a nível de partidos, né? Os partidos podem ser alterados, mas o Estado continua. Será o mesmo. Exatamente, mas então nós devemos pensar a nação na perspectiva nessa perspectiva republicana, né? Que nós temos um Estado que vai perdurar independentemente das mudanças que podemos vir a adquirir enquanto sociedade. Então, baseado nesse pensamento, o desafio que fica para a sociedade é o de ousarmos a ver, né? Ousarmos a ver. É uma coisa que é engraçada. Eu tenho um poema que até nem saiu, mas há uma música que vai sair brevemente que eu digo: só vê quem supera o seu cérebro preditivo. Isso basicamente eu quero dizer o seguinte: que nós, enquanto humanos, nós só vemos a nós mesmos, na verdade, porque nós, quando vemos alguma coisa, a nossa memória vai buscar referências para fazer comparação com aquilo que nós vemos. E a moldura que nós olhamos, a moldura do outro, é sempre forjada a nível da memória que nós temos de coisas similares e tal. Então, o outro é sempre um puzzle mal montado de nossas memórias anteriores. Então, para vermos o outro tem que existir, tem que exercer o seu ser.
Ou seja, não pensamos em alguma coisa sem nos revermos naquela posição. Exatamente, sem nos revermos e na verdade, porque sim, é exatamente isso, porque nós na verdade somos um conjunto de informação, desde a informação genética, a informação que nós ganhamos cultural, e somos uma bola de neve de informação. O outro também é uma bola de informação e nós sempre moldamos a característica do outro em função das memórias dessa informação toda que nós acumulamos. Então, agir pelo outro é sempre muito agressor, né? Porque se o outro pode agir, né? Se o outro pode agir, então deve-se permitir que haja. Então, nesse contexto, a ideia de pluralidade, a ideia de participação de setores cruciais e de fenômenos específicos da sociedade deve ser tida em conta como um elemento muito sério. E eu quero chegar aqui num aspecto que eu julgo ser importante, que é as pessoas com corpos normativos estão no poder de decisão. Mas o normativo é subjetivo. Exato, eu quando digo corpos normativos, eu estou mesmo a dizer, porque na verdade a ideia de normal é sempre relacional, né? Suponhamos que há uma ditadura de pessoas com deficiência, os corpos normativos vamos ser nós, tá vendo? Porque nós vamos criar a norma de convivência baseada nas nossas necessidades. É exatamente aí onde eu queria chegar. Por quê? Porque a norma vem da adequação. Eu quando cheguei aqui, nós vimos, temos a questão das escadas e etc. Existem escadas porque o ser humano não consegue pular uma montanha, entende? Não consegue subir. Se ele pensou, olha, para chegar naquele espaço, eu tenho que criar uma tecnologia que me permite até daqui para lá. É exatamente a mesma coisa que tu tens com as muletas, é a mesma coisa que tu tens. Ou seja, a ideia da deficiência é sempre relacional. Você vai, supomos aqui que uma pessoa com esse corpo adequado a esse sistema social que nós temos, você lhe coloca, por exemplo, sei lá, vamos no Monte Everest, lá onde está fazendo muito frio, ele tem subidas, montanhas, ele vai sentir que é uma pessoa com deficiência, porque ela não está adaptada. Está adaptada àquela posição. Exatamente, então, ou aquele ambiente. Aquele ambiente. Então, a pessoa com deficiência e eu até, inclusive, eu não costumo evitar chamar esse termo. Aliás, pessoa com deficiência, que é um termo até oficial, que é recomendável. Mas eu digo assim, tem um termo político que é a pessoa com deficiência que reivindica direitos específicos para uma determinada fase da sociedade. Mas tem um termo que eu acho mais interessante, que é a diversidade funcional. Ou as pessoas exatamente. As pessoas são diversas. E na verdade, o que cria a deficiência não é a invisualidade, não é a incapacidade de se locomover e tal. O que cria a deficiência é a inadaptação. Porque se você viver numa sociedade altamente inclusiva, você nem percebe que você é uma pessoa com deficiência, porque você tem os mesmos acessos que os outros. Inclusive, eu, por exemplo, que sou uma pessoa com deficiência e deficiência motora, para mim isso é muito nítido. Porque eu quando eu vou de casas em casas. Há casas que eu me sinto mais pessoa com deficiência do que outras. Eu mesmo, em casa da minha mãe, me sinto com deficiência. Exatamente. Porque tenho que escalar aí alguns degraus. Exatamente, então. A adaptação, na verdade, isso é uma questão de adaptação. Agora, o ponto que eu queria chegar é até fugir um pouco. É a ideia de que essa ideia de que a pessoa com deficiência é um conceito relacional para fazer as pessoas adaptadas, as pessoas dos corpos normativos, perceberem uma coisa, que é esse conceito de pessoa com deficiência é um trânsito. Não existe uma pessoa com deficiência por si só.
O que eu quero dizer é isso, que por mais debilidades que tu tenhas, a nossa condição como humanos é de adaptabilidade. Aliás, como seres vivos, na verdade, os seres vivos, eles têm que se adaptar ao meio. As aves inventaram as asas, não é porque de repente porque as necessidades que elas viviam lhes permitiu ter que desenvolver essas habilidades. Nós, os seres humanos, somos seres intelectuais e culturais. Então nós podemos criar tecnologias e políticas para que as nossas vidas sejam mais adaptadas ao meio ambiente. Mas isso não pode ser um ser humano único dentro desse espectro da diversidade funcional. Então, a única solução lógica, e não é um assistencialismo a pessoas com deficiência, coitadinhas, elas precisam de ajuda, então chamem elas aqui, não. Na verdade é que a pessoa com deficiência, a deficiência é um trânsito, não existe deficiência sob o ponto de vista objetivo. Quer dizer, isso não quer dizer que nós não temos as nossas debilidades, isso quer dizer que as nossas debilidades se mostram deficientes tendo em conta a inadaptação que nós temos hoje. Então, uma pessoa sem deficiência hoje pode vir a ser, porque isso é um trânsito, exatamente. Você vai envelhecer. É o que nós temos dito, que a deficiência é um estado. Não é um estado, exatamente, é um estado. Então, você, suponhamos uma pessoa que tem uma gravidez mais difícil de ser gerida e tal, ela vai passar por um estado com as necessidades especiais de ter às vezes uma cadeira de rodas, de não sei o que. Há outros casos da velhice, por exemplo, nós também temos que começar a pensar que nós envelhecemos, nós não vamos ficar eternamente com o mesmo grau de saúde, não sei o que. Nós vamos precisar de cuidados médicos, vamos precisar de eventualmente tecnologias de assistência e nós estamos em contato com a vida e de repente acontecem acidentes, acontecem com muitas coisas que podem afetar o nosso modo, porque nós estamos em trânsito, nós estamos a andar, nada. Voltando lá para aquilo que são as leis, até mesmo as pessoas que ditam as leis do país, sim, volta e meia amanhã também, exatamente, já não se adequam às mesmas leis que eles mesmos criaram, não é? Por isso é que tem de ter esse espectro colorido na representação política. Porque você vai ser o outro no futuro. Uma pessoa com deficiência, ela pode antecipar uma solução que você só vai identificar, que você poderá viver daqui a algum tempo. Então é altamente importante que se ganhe esse tipo de consciência. E depois, a participação pública, isso já para combater minha intervenção. A participação pública tem como fim, estou a dizer da vida política especial, tem como fim criar soluções que deem qualidade de vida às pessoas que estão numa sociedade. As ideias de manutenção do poder são interessantes, sim. Ter o poder, se calhar, é interessante para fazer implementar algumas ideias e tal, mas o que eu quero dizer, essa mensagem é diretamente para os políticos, que é: atenção! O poder pelo poder é extremamente danoso para a nossa convivência como sociedade. Então é preciso que o poder sirva. Porque essa ideia de poder é engraçada, porque o poder tem a ver com ação, aquele que pode, aquele que faz. E é o aliciante. Exatamente, mas é engraçado que você só pode fazer uma coisa quando existe uma necessidade. Tu não podes exercer o poder simplesmente ignorando a realidade e exercendo o poder de forma arbitrária. Isso é o mecanismo do cancro, né, que mata o hospedeiro que ele precisa para viver. Então, para
para que nós tenhamos, para que nós vivamos em uma sociedade com maior qualidade de vida, é preciso nos desapegarmos um bocadinho da ideia da manutenção do poder simplesmente pelo exercício do poder. O poder deve ser motivado pela necessidade de se contribuir positivamente para a vida coletiva. Muito obrigada, Isis. Eu não sei se digo mais alguma coisa, porque, sinceramente, ao pé desse senhor eu sinto-me... Eu não sei. Então, senhor professor Cândido, vamos dar sequência. O nosso Isis Zembe relatou aqui aspectos muito importantes, né? Naquilo, ele fez uma abordagem, assim, de forma geral, de forma inclusiva enquanto sociedade. Como sente-se enquanto docente para o ensino especial? Repita a pergunta, por favor. Como é que tem encarado a docência enquanto professor do ensino especial? Porque se percebemos, frequentou em uma escola inclusiva, mas não é necessariamente um professor que atua em uma escola inclusiva, porque tem uma turma limitada dos outros, né? Vamos assim dizer. Eu, como docente, neste momento trabalho numa instituição primária, não é? Onde eu tenho que lecionar todas as disciplinas. Nesta instituição temos uma turma somente de ensino especial. Apenas uma? Só uma sala. Uma sala e uma turma. Neste momento ali formamos os alunos a partir da iniciação até a 6ª classe. No princípio, digo que trabalhei sozinho durante alguns anos, mas depois o Ministério da Educação enviou mais 2 colegas e assim neste caso somos 3 colegas que estamos lá a trabalhar. Agora, o que é preciso lá? Nós precisamos de material. Muitas vezes temos encontrado dificuldades em questão das máquinas, se bem que o Ministério da Educação tem dado algumas máquinas, mas muitas vezes não tem sido suficiente. Por quê? Às vezes associamos 3 máquinas por 5, 10, 15 alunos. Quantos alunos tem a turma? Neste instante, mesmo neste ano, os alunos já saíram, temos 8 alunos deficientes visuais. Mas a turma é constituída única e simplesmente por invisuais ou é uma turma heterogênea? Pronto, digo que é constituída por invisuais, embora alguns são ambliopes, não é? Pessoas que ainda não perderam a visão por totalidade, e uns que já são totais, mas neste momento a turma é a mesma e nós temos dividido. Quem surge pela primeira vez, o tratamento é diferente. Esse tem que principiar, não importa se ele, antes de ser deficiente, e também temos que ver pela idade, se é adolescente, se é adulto, nós não excluímos, não separamos, mas só a separação existe no desenvolvimento e nas classes. Se ele já estudava antes de se tornar deficiente, vamos ver em que classe parou, mas nós não vamos principiar naquela classe. Vamos desenvolver a questão da formação do braille. Ele tem que aprender o braille a partir do alfabeto. Vamos principiar na fonética, não é? Nesse caso na língua portuguesa. Vamos iniciar na fonética, onde vai aprender os sons, o alfabeto, os sons, as vogais, assim dá. Depois dele passar por algum tempo e vermos que já está a desenvolver bem, então o ano letivo ele pode dar condições para passar de classe, vai passando de classe. E se ele
pronto estudava já veio com uma classe, a partir dali, quando ele aprender o braille, a instituição tem o direito de passar algum justificativo para poder continuar e ir já na inclusão social. Desculpa, Sim, o professor sim. referenciou que por máquina estudam 12 a 3 alunos, certo? Pronto, independentemente do que das circunstâncias, não é? Muitas vezes temos encontrado dificuldades em questão das máquinas, se bem que o Ministério da Educação tem dado algumas máquinas, mas muitas vezes não tem sido suficiente. Por quê? Às vezes associamos 3 máquinas por 5, 10, 15 alunos. Quantos alunos tem a turma? Isso, nesse instante, neste ano, Sim. Alguns já saíram, temos 8 alunos deficientes visuais. Mas a turma Sim. é constituída única e simplesmente por invisuais ou é uma turma heterogênea? Pronto, digo que é constituída por invisuais, embora alguns são ambliopes, não é? Pessoas que ainda não perderam a visão por totalidade, e uns que já são totais, mas neste momento a turma é a mesma e nós temos dividido. Quem surge pela primeira vez, o tratamento é diferente. Esse tem que principiar, não importa se ele, antes de ser deficiente, e também temos que ver pela idade, se é adolescente, se já é adulto, nós não excluímos, não separamos, mas só a separação existe no desenvolvimento e nas classes. Se ele já estudava antes de se tornar deficiente, vamos ver em que classe parou. Mas nós não vamos principiar naquela classe. Vamos desenvolver a questão da formação do braille. Ele tem que aprender o braille a partir do alfabeto. Vamos principiar na fonética, não é? Nesse caso na língua portuguesa. Vamos iniciar na fonética, onde vai aprender os sons, o alfabeto, os sons e as vogais, assim dá. Depois dele passar por algum tempo e vermos que já está a desenvolver bem, então o ano letivo ele pode dar condições para passar de classe, vai passando de classe. E se ele pronto estudava já veio com uma classe, a partir dali, quando ele aprender o braille, a instituição tem o direito de passar algum justificativo para poder continuar e ir já na inclusão social. Desculpa, Sim, o professor sim. referenciou que por máquina estudam 12 a 3 alunos, certo? Pronto, independentemente do que das circunstâncias, não é? Há momentos que, às vezes, as máquinas, houve momentos que tínhamos, às vezes, 7 máquinas para 15 alunos, ok? Para 15 alunos. 7 para 15. Para 15. Ok. Então, como eu fazia? Quando um está a escrever com a máquina, tínhamos outros objetos, outros instrumentos, assim como a pauta. Uns vão escrever com a pauta, ou então, se não ter a pauta, um está a escrever, o outro tem que esperar, até que o outro terminar e passar a máquina no outro colega, assim sucessivamente. Esse é o trabalho que foi desenvolvendo durante os anos todos. E houve êxito. Então, é assim que tivemos muitos alunos que já passaram nessa turma, onde a instituição teve que passar alguns certificados e outros passaram para a 7ª classe e foram encaminhados em outras instituições já na inclusão. E tem tido êxito, não é? Por isso é que eu disse no princípio que em Angola o Ministério da Educação, nesse instante de momento, tem procurado forma de resolver esse assunto, embora ainda não tem desejado, não tem surtido belos efeitos, não é? Mas paulatinamente tudo está decorrendo assim e nós também vamos empurrando com
como diz, não é? Empurrando a lenha na canjica, posso assim dizer. Eu, como docente, que tenho procurado forma de conversando sempre com a direção ou do elenco diretivo, não é? Que se encarrega com este assunto, a fim de eles mesmo pensarem nessa condição da inclusão, porque a deficiência visual é uma deficiência que não nos impede captar alguma informação ou posso assim dizer uma instrução que vem de alguém que é intelectual, por exemplo. Nós estamos disponíveis, por exemplo, para poder aprender com aquelas pessoas que também têm capacidade de nos transmitir bons conteúdos. E assim que o Ministério da Educação também tem apoiado paulatinamente, e nesse instante momento já temos alguns alunos lá no município do Casenca, nessa turma que estou a me referir à nossa, já saem muitos alunos, que uns já estão no médio, outros ainda estão no ensino secundário e outros ainda estão conosco lá. Mais ou menos isso. Muito obrigada, senhor professor. Eu vou dar a palavra à nossa plateia. Temos direito a 3 perguntas. Boa tarde, Teresa Fredão, ao professor Sebastião, se não estou errado, e ao jovem músico Luiz Izembe. Eu sou Luiz Roberto, não sou professor e não de educação inclusiva, dou aulas no ensino normal e daí digo também que é inclusiva. O que eu tenho para fazer não é nenhum questionamento, mas sim uma pequena abordagem em relação à temática sobre a educação inclusiva. Como professor, eu estava à espera, visto que o senhor Sebastião é professor, é professor de ensino especial, e estava à espera também fizesse o questionamento a dicotomia ou a diferença entre educação especial e a educação inclusiva, porque não se pode abordar estas duas temáticas. Para dizer o quê? Que quando se fala em educação especial, estamos sempre a falar no caso do ensino de crianças com alguma deficiência, e este tipo de educação é feita em instituições apropriadas e às vezes numa instituição de ensino normal, conforme se diz, embora não me importe muito com esse termo, porque a escola é para todos, e nessas escolas que se dizem ser normais são colocadas um espaço só para o ensino especial. E muitas vezes esse tipo de ensino é criticado porque faz com que os alunos ou os estudantes que tenham deficiência não convivam com as outras crianças. Isto é que é algo que é criticado. Mas, apesar de todo tipo de material, suporte, que facilitem a aprendizagem nesse tipo de ensino. Já a educação inclusiva, como o próprio nome diz, inclusiva, visa a colocação de todas as crianças, todos os estudantes, tendo eles ou não uma deficiência. Visando o quê? Visando a pluralidade de ideias e maior convívio e promoção de ideias no processo de ensino, fazendo com que se encontre uma mudança educacional. Porque até o decreto ou tratado de Salamanca falou muito sobre isto em 1994. Daí que eu falo sempre, das vezes que nós já falamos sobre isto, que a educação inclusiva, em muitos casos, não se separa da educação especial. Todos nós podemos fazer isto e devemos sempre abordar essa questão. O músico Isis falou sobre a questão de que ninguém conhece melhor, eu também sou deficiente, a situação dos deficientes do que o próprio deficiente. Todo aquele que diz fazendo aquilo para os deficientes, nesse caso que velam pela inclusão, não sabem realmente como fazê-lo, só fazem na superficial, porque conhecem alguém, mas não vivem a realidade. Era só um suporte, não foi nenhum questionamento, mas sim um pequeno apoio em relação àquilo que foi abordado. Muito obrigada, Luís. O professor Cândido, sim. O senhor Luís
focou na vertente dele aquilo que é a diferença entre a educação inclusiva e a educação especial, o ensino especial. Pode, por favor, fazer assim dar uma definição precisa naquilo que é a sua ordem de ideia, de forma muito rápida? Sim, muito obrigado, Sr. Luís. Realmente, eu, como docente, sou professor no Ministério da Educação. Neste caso, leciono na área do ensino especial. Conforme já expliquei, numa escola ou numa instituição numa instituição primária onde existem outros alunos, crianças, em outras turmas, com outros colegas que não são deficientes, outros professores. Então, os meus alunos com quem eu dou aula não fazem parte da inclusão. Eles limitam apenas no ensino especial, neste momento na formação como deficientes visuais, na formação Braille, baseando nas disciplinas, conforme já sabemos, não é? No ensino primário, todas as disciplinas, que é o estudo do meio, matemática, língua portuguesa, assim diante. Depois desses alunos aprenderem bem o Braille, só assim que são promovidos para a inclusão socioeducação inclusiva. Vão para outras turmas já, tem sido já em outras instituições, não é mais dentro da nossa instituição, porque a nossa instituição só limita até a 6ª classe. Então, quem faz a 6ª classe na turma em que eu leciono, vai para a 7ª, já não para aí na minha instituição, vai para outra instituição da 7ª classe, e lá vai encontrar a educação inclusiva, neste caso com outros colegas, outros alunos que não são, podem ser deficientes motora, podemos dizer da perna ou da mão, que não é deficiente visual, mas é esses que saem na nossa instituição como deficientes visuais, que já foram instruídos na escrita Braille. Então eles são postos nessas turmas da educação inclusiva, já com outros alunos. Tem sido assim, essa é a diferença que existe. Tá bem. Isis, quer dar uma chega aqui da diferença? Eu não vou dar chega de diferença, porque senão vamos chegar aqui nessa coisa dos conceitos e tal. Eu acho que não é desnecessário. O que eu quero frisar nesse aspecto da educação inclusiva ou ensino especial é a ideia de que eventualmente nós precisamos de um desafio de que a educação inclusiva não seja só da pessoa sem deficiência para a pessoa com deficiência. É preciso também inverter os papéis e fazer com que professores com deficiência ensinem pessoas sem deficiência. Exatamente. Então, eu quero fazer uma provocação, na verdade, sobre essa ideia de que se uma pessoa com deficiência tem conhecimento, ela tem o direito de passar esse conhecimento a quem quer que seja. Essa é a minha contribuição ao respeito. Muito obrigada. Mais 2 pessoas, por favor. Boa tarde. Chamo-me Biola. Eu gostaria de saber qual é a mensagem que tem a deixar ou que tem a transmitir acerca do tema, visto que na educação, a relação ao tema de hoje, há muita dificuldade quanto a isso. Então, gostaria de ouvir qual é a mensagem que tem a dizer quanto a isto, no geral. Eu acho que isso já está um bocadinho ultrapassado, né? Vamos fazer um checkmate bem lá no final, um resumo básico, já estamos mesmo na reta final, mas já estamos um bocadinho ultrapassados quanto a esse assunto. Lá atrás, mais ninguém? Saudações a todos presentes, eu sou Cardoso Lopes, eu sou poeta
sou repórter também. Há tempos eu participei de um concurso de spoken word, onde apresentei um texto intitulado Sinistralizados, onde falo da dificuldade de muita gente que sofre de deficiências. E foi aquela alma de escritor que me pôs ali a escrever, aquela inspiração de artista que me fez fazer a performance como um deficiente. Mas quando eu saio para me deparar com essa realidade extremamente, eu falo, não, eu não fiz ao pé da letra como deveria ser feito, porque ainda encontro enorme dificuldade e as pessoas parece que não veem. Mas quando venho para um local como esse, nós falamos a mesma língua, nós partilhamos as mesmas ideias. Eu fico a perguntar por que outras pessoas não se abram também para vir sem preconceito, para partilhar ideias. Porque, na verdade, são histórias que abrem a mente e nos ajudam a ser mais humano ainda. Então, eu queria agradecer desde já o convite, a parabenizar todo mundo que está aqui, que não parem por aqui e continuam a elevar essa marca. Parar e morrer, Cardoso. A gente está aqui até que nos matem, não é isso? Do contrário. Ok, muito obrigada. Então nós vamos finalizar com a poesia da latina, que não é latina, mas africana. Seja bem-vinda, por favor. O que é que nós vivemos nesse mundo? E nós como poetas estamos a tendência de nos envolver na poesia para tentar ser como alguém. Muita gente diz o quê? Quando ouvem esse nome de latina pensam que é qualquer outra pessoa, mas quando vejam a própria latina assustam. Por quê? Porque a latina é um ser humano albino. E sabendo na nossa sociedade houve muito tabu, ainda sem mentir, ainda há muito tabu. Só que nós enfrentamos o tabu com a arte. Melhor enfrentar com a arte do que enfrentar fisicamente. E eu já agradecendo primeiro a eles porque o sem preconceito é algo que inverte o preconceito na sociedade. Não só para nós albinos, como para quem tem deficiência. Mas eu tenho um irmão pequeno, ele não chama pessoas com deficiência, ele diz pessoas com necessidades especiais. Ele usa sempre esse termo. E ele só tem 5 anos, ele diz, eu vi uma pessoa com necessidades especiais. E quando você ensina uma criança a fazer isso, é diferente. Mas vamos à poesia. A poesia, ela tem o nome de educação inclusiva, mas eu especifico como o mundo da loucura. Eu tentei fazer diferente, tentei ser diferente, nunca te vi. Sei lá, você diz que me incluiu numa sociedade, mas você me tirou dela, fora dela por quê? Nem sei. Você diz que estou perante a isso tudo, viajante, sou maluca. Sei lá, a minha mente vem me fazer viajar da pior maneira. Ela me inclui, mas me excluindo de toda maneira. Por quê? Porque sou ofendida, julgada e criticada, numa pior maneira. Porque as pessoas tentaram me olhar, me falar, me dizer que para, chega, aí é o teu limite. Mas eu tenho vencido porque eu sou diferente, sei lá. Nem sei qual a diferença que eu tenho de ti ou daquela outra pessoa, mas me incluindo, falando diferente, fazendo. Ei, esquece. Nós dissemos que cada coisa diferente eu faço. Eu quero tentar excluir. Eles querem tentar me fazer viver aquilo que eu nem poderia ter vivido. Mas eu digo para ti, inclusão e exclusão de uma forma diferente na nossa sociedade angolana. Por quê? Porque eu digo, você vê pessoas com deficiências, mas não tem uma rampa para subir diante de prédios. Você vê pessoas passando dificuldades, mas passas e ignoras. Você vê albino que manda no sol e nem um chapéu você lhe oferece. Mas que necessidade é essa de uma sociedade maluca? Um mundo louco que nos expressa da pior maneira. Alguém que diz que me inclui no meu mundo, mas me excluindo de qualquer maneira. Sei lá, somos pessoas diferentes, nem sei, somos todos iguais, só temos uma coisa que nos diferencia. É o mundo, é a loucura, sei lá eu como te dizer e expressar. Eu poderia até te dizer que sou melhor que tu, ou pior do que aquele, mas eu não te digo, apenas porque eu vou te mostrar que a minha vontade e o amor à camisola é bem diferente. A inclusão, eu me incluo. Se você me exclui, não me importa, porque a tua opinião nem faz diferença no mundo. Porque a minha será diferente e eu ainda te mostrarei que vou vencer aquilo que você disse que não irei vencer. Vou vencer o preconceito, as armaduras, a fortificação de muros que você pôs no meu caminho, para te mostrar que eu ainda vou chegar distante. Por quê? Porque ele diz que me inclui numa sociedade, mas me excluindo de qualquer maneira. Um mundo cheio de loucuras.
Obrigada. Obrigada! Então chegamos à fase final, a reta final do nosso programa Sem Preconceitos. Mantenha-te ali ligadinho do outro lado e voltamos daqui a mais 15 dias. Beijinhos. Um beijo sem preconceitos. Muito obrigado. Ok.